Começar a gravar, tá? Bem, então vou desejar aqui o boa noite, né, para quem é de boa noite, e boa tarde para o Wellington, por enquanto que é o único do Brasil que está aqui presente. Wellington, seja bem-vindo, se sinta em casa. Eu vou pedir para que você faça uma apresentação sua, que nada melhor que você para falar de você, né? Oi, Edson, boa tarde aos amigos. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouco sobre espiritismo. Meu nome é Wellington, tenho 47 anos, resido atualmente na cidade de Salvador, mas sou oriundo do interior do estado de São Paulo, da cidade de Bauru. E aqui eu colaboro com a Escola de Doutrina Espírita Caminho da Luz, que fica no bairro de Petromar, próximo a Itapuã, que é onde eu resido, aqui em Salvador. E lá em Bauru eu colaborava com o Centro Espírita Amor e Caridade, é uma casa bem tradicional do interior do estado de São Paulo, já uma casa quase centenária. E quando me mudei para cá, acabei me vinculando a essa casa, a Escola de Doutrina Espírita Caminho da Luz, e ao Grupo Espírita Estrela da Seara, no bairro do Uruguai. Tem um trabalho na literatura espírita, já escrevi algumas obras, alguns livros infantis, alguns livros do gênero romance, romance espírita, também obras de estudo, já também abordando a temática do suicídio, um livro chamado Evite a Rota do Suicídio. Enfim, estou aí à disposição para a gente poder conversar hoje, bater um papo, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, tá? E como eu disse, né, se sinta em casa, fique à vontade. Eu creio que talvez o pessoal que vai entrar depois, como você falou, é uma forma de bate-papo, né? E então o pessoal aqui já mais ou menos é nesse estilo mesmo de bate-papo, sabe? É o Aí pessoal é que tipo bacana, assim tem uma dúvida já pergunta, ou erga a mãozinha aí, então fique à é vontade, bacana, tá? é bacana, Edson. É interessante a gente interagir, principalmente com essa temática, percepção dos médiums, que tem um capítulo em O Livro dos Espíritos que Kardec aborda a percepção dos espíritos. E junto com um amigo, com o Marcos Braga, nós ficávamos nos perguntando por que não trabalhar, né, de uma maneira um pouco mais profunda a percepção dos médiums. O que será que os médiums sentem no contato com os espíritos? A gente sabe que nenhuma mediunidade é igual a outra, os indivíduos são diferentes, têm percepções, sensações, sentimentos, emoções distintas uns dos outros. Mas será que existe alguma regra geral, alguma fórmula geral? Então, a gente tentou, por meio de algumas perguntas, entender o que sente o médium. E nós dividimos, por exemplo, em sensações morais e sensações físicas. Quais seriam as sensações morais que o médium sente no intercâmbio mediúnico? Sensações morais: raiva, tristeza, saudade, ódio, mágoa. São sensações ligadas diretamente à essência, à intimidade do indivíduo. E sensações físicas, que, como o próprio nome diz, a gente já conhece: fome, dor, frio, calor. Você é médium, né, Edson? Tem mais outros médiums aí também? Ou não? Só você? Bom, a Guacira, na outra casa que a gente trabalhou, ela era dialogadora, né? E eu comecei no diálogo e depois eu passei, né? A mediunidade, ela começou a surgir. Claro, eu sempre tive desde os 14 anos, mas assim, era aquela mediunidade meio que descontrolada, eu posso dizer. Assim, eu não tinha ideia do que era, né? Na verdade, venho de uma família católica e dentro do catolicismo a gente recebe aquilo que o catolicismo te ensina, né? E quando eu comecei a... Eu sempre tive essa questão de ouvir vozes, de ver coisa e tal. E quando a gente foi para... que eu fui para o centro, né? Que eu me tornei espírita e tal, e a gente foi fazer o primeiro trabalho nosso, né? Inclusive ela começou junto comigo, a Guacira. A gente... Eu fui para o diálogo de início, né? Porque, tipo assim, precisava de um dialogador. E durante o diálogo começaram a surgir as percepções.
né? Visões, os textos que vinham na minha cabeça, que eu sabia que não eram meus, porque falavam de coisas que não era assim do meu conhecimento, né? E aí eu passei a sentar, né? Vamos dizer assim, ir para a mesa, né? E indo para a mesa, aí se desenvolve, ou vamos dizer assim, a mediunidade passa a ser educada. E no caso, a Guacira vai para o diálogo. Então, no caso, como médium, assim, para dizer que psicografa, que dá psicofonia, que dá passagem, eu creio que a Guacira também seria, mas ela ficou mais para o diálogo. Então, no caso aqui, sou eu, e claro, a Carmen também participa do grupo de estudos, a Sandra, que entrou agora, também faz parte do grupo de estudos, e tem aquela mediunidade assim, né, que Kardec diria, todos somos médiuns, né, com as percepções que cada um tem. E aí nós fomos lançando algumas questões, né? Como, por exemplo, você falou do processo de afloramento da sua mediunidade. No primeiro artigo, nós Olha, deixa eu colocamos... te falar, antes de você falar, posso falar uma coisa? Pode, claro. O Pitoco? Não, é só para falar como é que, no caso, a minha mediunidade, ela veio de uma forma assim meio torta, né? Que ela veio em forma de obsessão, entendeu? E foi uma obsessão muito forte, que demorou bastante para eu me livrar. E daí, devido ao tratamento, essas coisas todas, eu comecei a bloquear, né, a passagem do espírito, porque ele se fazia passar por vários espíritos. Então, eu passei a não acreditar que eram outras entidades, né, os espíritos que se manifestavam, e eu fechei, né, eu não dava passagem. E, enfim, então, só quando eu sinto realmente que é uma coisa bem externa, bem diferente daquilo que eu costumo sentir, ou então, hoje em dia, né, que eu deixo, mas a coisa o processo é lento. Então, não, devido ao medo que eu fiquei, né, porque foi um processo de obsessão muito forte, mas, por outro lado, aí foi daí que eu resolvi ir na questão uma vez em tratamento, e eu já tendo a percepção do que realmente estava acontecendo comigo, os cursos, aí eu passei para o diálogo, né? Passei para o diálogo, mas de vez em quando ela vem, aflora, né? Wellington, desculpa, tá? Eu acho que o importante, era importante também você dizer que a sua mediunidade se desenvolve dentro da igreja, né? Era porque, no caso, a proposta, o que ele queria era que a minha mediunidade fosse desenvolvida na igreja evangélica, que eu era da igreja, né? E aí Qual a idade que você começou a sentir isso? A idade? Deixa eu fazer uns cálculos aqui. Isso tem aproximadamente... Olha, vai aí uns 20 anos isso. Mas você tinha quantos anos na época? Espera aí, eu estava aqui já. Olha, é em torno... Eu não sei a idade exata, não, mas era entre 30 e 34, entre 34, 38, nessa faixa, entendeu? E você, Edson? A minha, assim, desde os 14, eu era da Igreja Católica, né? Depois eu passei, como eu ouvia voz, eu sempre procurava soluções para isso, né? Eu não passei por um psicólogo, um tratamento psicológico e tal. Eu fui para, assim, sempre procurando Umbanda, onde tinha alguém que falava, ó, vai lá que o cara te ajuda, eu ia. Benzedor, tudo que existe. Eu passei aos 16 anos, né? No caso, eu tentei o suicídio com 16 anos por causa disso, como eu te falei, né? E depois eu comecei a participar da Igreja Presbiteriana, que foi até em Marília, né? E eu fiquei aí 2 anos e meio na Igreja Presbiteriana, e foi onde deu, assim, vamos dizer assim, uma pausa nisso tudo, sabe?
Eu não sei se era o convívio com as pessoas, o grupo de jovens, isso aí me fez eu me dividir sobre o que eu via e ouvia, a juventude, né, as pessoas, aquela fase de namoro, de sair, de passear. E depois, quando eu saio da igreja, eu vou para Portugal, mas eu vou para Portugal e todos esses lugares que eu vou, esses fenômenos, né, me seguem, né, eles não me abandonam. E quando eu vou para Portugal, eu já vou descrente de tudo. Eu já não acredito em mais nada, porque nada me ajudou. E aí eu conheço o Espiritismo. E foi justamente dentro do Espiritismo que eu consegui entender o que acontecia comigo, e é o que me faz hoje, assim, ser quem eu sou, né? Entender o processo, você deixar isso fluir, você deixar isso acontecer, né? Porque muita gente tem medo. Então, eu passei pela católica e pela igreja protestante e quase me tornei ateu, vamos dizer assim, até conhecer o Quer dizer, Espiritismo. o caminho nosso, cada um tem o seu caminho e ele é bem interessante. Por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque o Edson já iniciou falando da primeira questão nossa e a Guacira já abordou a segunda. Olha só, como se deu o processo de afloramento da mediunidade? O Edson já falou. E o da Guacira, em que medida esse processo foi conturbado? A terceira pergunta foi: que caminhos você adotou para se equilibrar nesse processo? Então, quando nós entrevistamos esses médiums, foram 66 médiums, a esmagadora maioria, mais de 90%, respondeu que esse processo de afloramento da mediunidade, ele começou nos 13 anos, tá? Foi entre os 13 aos 17 anos que começou a acontecer esse contato, essas sensações, esses sentimentos, ver espíritos, ouvir vozes, entrar em contato mais direto com os espíritos. E a esmagadora maioria, né? A Guacira falou que começou a mediunidade dela por um processo de obsessão, mas a descoberta dessa elaboração mediúnica, vamos assim dizer, para cada um, foi muito confusa. Foi cheia de dúvidas, cheia de tropeços, cheia de percalços. O Edson comentou aí que tentou até o suicídio. Então, veja, quando a gente vai começar a entrevistar os médiums, identifica uma espécie de receita de bolo em cada um. Esse aflorar da mediunidade ele foi conturbado para todo mundo. E abre um ponto importante para a gente. Abre um ponto de que é preciso falar sobre isso para a gente poder acolher melhor aqueles que chegam tendo esse tipo de sensação mais aflorada. Porque imagine, é uma pessoa que nunca escutou falar de espíritos, de mediunidade, de mortalidade da alma, de repente ela começa a ver espíritos, ela começa a ouvir, ela começa a sentir, ela começa a ter coisas estranhas. Como é que essa pessoa vai se comportar? Principalmente na juventude, já que a maioria disse que esse aflorar começou entre os 13 e os 17 anos. Então, olha como é importante a gente apurar esse acolhimento àqueles que chegam. O que a gente acaba vendo em muitos centros espíritas aqui? O indivíduo chega com a mediunidade aflorada, né, precisando de uma atenção, de um trabalho especial, e alguém fala, não, você vai estudar. Ok, é claro, a gente tem que estudar. Mas aí, quando você coloca um indivíduo só para estudar e não dá um acolhimento adequado para ele, o que vai acontecer com essa pessoa? A mediunidade está ali, está O aflorando. problema Os segue, como espíritos eu não... disse, né, Wellington? Ele não sai, ele te acompanha onde quer que você vá. Você pode ir para qualquer lugar, não é porque você dá, tem que estudar, então assim, o estudo ele vai te dar a base teórica. Mas se na prática o evento ele está acontecendo, como é que a gente vai lidar com isso? E aí eu lanço uma outra pergunta. Será que nós, espíritas, estamos preparados para lidar com as pessoas que chegam com a mediunidade aflorada? E o mais curioso, e aí eu vou até aqui para uma outra parte do trabalho, são as percepções físicas, e aí vocês vão poder falar melhor do que eu. Mas nesse outro trabalho aqui, nós entrevistamos 166 médiuns, e nós conseguimos catalogar aqui 17 sensações. Olha as sensações. Eu coloquei algumas aqui só, tá? Mas a que mais foi citada, taquicardia.
Não sei se vocês sentiram isso, né? Vamos chamar de aproximação do espírito. Na aproximação do espírito, olha o que eles sentiram. As mais citadas: taquicardia. O indivíduo confunde com problema físico. Pode confundir com problema físico. O coração começa a acelerar de uma hora para outra. Olha como é fundamental o conhecimento. Taquicardia, tensão na nuca. Exatamente isso que eu sinto. O coração e o formigamento aqui, ó, desse lado aqui, ó. Parece que está um grupo de formiga aqui na minha cabeça, eu sei que é, e o coração também parece que vai lá para sair por todo o orifício. Mas Hélito, isso aí é no início, né, da mediunidade. No caso, quando ela não está ainda, vamos dizer assim... Não, Edson, toda vez que eu vejo que vai se manifestar, acontece isso comigo. O coração acelera e o formigamento na cabeça, né? No início. Não, sabe por que eu falo isso? É porque eu, né, vocês sabem, vocês me conhecem, eu tenho meu trabalho às quintas. Então, o processo hoje é um pouco diferente do que no início. Sabe, por exemplo, agora, eu sinto a presença de alguém aqui que está acompanhando os estudos, eu estou sentindo. Mas eu já não sinto essa questão da taquicardia, como a Guacira colocou, já senti também. E esse formigamento geralmente aqui nessa parte, né, do lado esquerdo da cabeça. Eu sempre senti isso. E com o processo de, talvez eu possa dizer, desenvolvimento, ou educação da mediunidade, talvez seria o ideal, eu noto que isso mudou, isso alterou, entendeu? É como se já não fosse necessário essas sensações, de tipo assim, você sentir como um balde de água fria que cai na sua cabeça e invade o seu corpo. Eu sentia muito isso no início. E hoje eu não sinto mais. Mas, obviamente, que eu sinto algo. Eu sinto uma energia que parece que vem e entra. Aí me dá aquela sensação de arrepio. Hoje, né? Eu estou falando isso hoje, agora. Mas anteriormente, era as sensações que a Guacira colocou. Então, eu não sei se é a questão do exercício, entendeu? Ou de você ter já um convívio direto, ou você está sempre em contato com isso, que se torna para você normal, que talvez você nem perceba mais o que o seu organismo sente. Bom, não sei se eu estou falando besteira, né? Não, você está narrando a sua experiência, como eles trouxeram aqui a experiência deles. Aqui, eles continuam sentindo. Isso foi no início, e depois eles continuaram sentindo, ainda continuam. Então, eles sentem frio, formigamento, vontade de escrever, alguns citaram também arrepio, e o corpo crescer. Foram as mais citadas. Então, é o que sentem os médios. A gente sai um pouco desse grupo que nós pesquisamos e vamos para outros grupos. Por exemplo, a Guacira diz que sente formigamento, não foi, Guacira? Foi isso que ela disse. Então, aí você percebe que existe, parece que alguns, não sei se a sintomatologia... O ligamento e o taquicardia. Bem forte, bem forte. Então, isso a gente chamou de sensação física. Depois nós fomos... Desculpa. Sensação física. Depois, né, quando o espírito que se aproxima deles é um espírito que está em sofrimento, né, numa situação não tão boa assim no mundo dos espíritos. E aqui a gente escolheu os seguintes depoimentos, ó. Pela ordem, tá? Dores nos mais diversos lugares do corpo, angústia, medo, raiva, tristeza e vontade de chorar. Foram os mais citados. Eu não sei se vocês sentem isso também quando chegam espíritos que estão numa situação um pouco mais complicada no mundo dos espíritos, mas eles disseram sentir isso, né? Dor no corpo, frio, raiva, e às vezes um combo, né? Por exemplo, tiveram alguns aqui que disseram que sentem dor no corpo, frio e raiva, tudo junto, ou medo, angústia, raiva e vontade de chorar, tudo junto e misturado ao mesmo tempo. Então, olha como não é uma coisa muito simples para a pessoa lidar.
Eu sei Aí que eu nós... já passei, Wellington, eu já passei assim coisas que foi tudo isso junto. E que você pensa que você vai morrer. Só que, assim, uma coisa que eu, às vezes, eu sempre coloco isso para as pessoas, que eu acho muito importante, é que quando isso ia acontecer, por exemplo, de você ter um espírito que iria se aproximar de você com esses sintomas, né? Praticamente, eu sou muito ligado com o suicídio, então, obviamente que vão vir esses tipos de sensações. Eu sempre recebia antes uma mensagem do, eu não sei se é o meu guia ou se era o guia do trabalho, entendeu? Mas ele sempre estava ali, tipo assim, olha, não tenha medo, estamos aqui e vamos em frente. Era já aquela questão de segurança, tipo assim, ó, estamos aqui, não precisa ter medo. Então, isso no início, né? Como eu estou falando, né? No início você tem medo, você tem receio, você começa a passar mal, você fala, poxa, o que vai acontecer comigo? E muitas vezes você nem nota isso, sabe? Essa questão da raiva, principalmente. Você vai para o trabalho mediúnico e você já está conectado e você já está com raiva, entendeu? Você já está querendo matar todo mundo ali dentro, né? E aí você tem que ter a consciência que você fala, poxa, mas eu não sou assim. Alguma coisa está acontecendo aqui que não é meu, né? E muita gente não Diferente. tem essa consciência e começa a maltratar as pessoas dentro do trabalho, e as pessoas que estão dentro do trabalho que não têm entendimento leva para o lado pessoal e aí pronto, né? Aí E aí vira desanda. aí desanda tudo. Aí desanda. Deixa eu te perguntar, e quando os espíritos eles estão numa boa condição no mundo dos espíritos, o que você sente? Quais são as sensações? Ah, são boas, né? Aí é uma sensação boa, entendeu? Uma coisa assim que você chora até sem você querer, mas chora de felicidade, não é você chorar de dor, ou você chorar de raiva, ou você chorar por não saber o que está acontecendo contigo, né? Então, são duas coisas totalmente diferentes que você já sente, que você fica até feliz, porque você fala, poxa, não é como os outros, né? É algo bom que está acontecendo. E às vezes também você sente, no meu caso, eu sinto o cheiro, o perfume, o odor, né? Olha só, a maioria aqui respondeu o seguinte, nessa ordem, 3 sensações. Tranquilidade, desculpa, paz em primeiro, tranquilidade e leveza. E alguns também citaram esse combo. Sentem tudo isso ao mesmo tempo. Paz, tranquilidade e leveza quando é um bom espírito. Então aí o sujeito já consegue definir, né? Identificar a natureza do espírito ali. Os fluidos não são muito afins, você já sabe mais ou menos o que você sente. E aí a gente foi fazendo mais perguntas para eles, né? Por exemplo, será que os médiums sentem as sensações físicas? Então, por exemplo, eles vão se aproximam um espírito que diz que está sentindo dor, né? Sensações só físicas, diz que está sentindo dor, diz que está sentindo frio, diz que está sentindo calor, diz que está sentindo qualquer coisa relacionada ao físico. Desses 166 que nós perguntamos, 82% disseram que sentem as mesmas sensações que o espírito está sentindo, numa intensidade considerada de moderada a bem intensa, 82%. E 18% disseram que não sentem absolutamente nada. Eles, então, percebem que o espírito está sofrendo, eles, de certa maneira, veem o sofrimento do espírito, mas eles acabam não sentindo aquilo, não tem aquela sensação, não tem aquela percepção. Quantos por cento, Então, Hélito? desses 166, 82% disseram que sentem a sensação física e 18% disseram que não sentem nada. Eles sabem que o espírito está numa situação dolorosa, de sofrimento não, está sentindo frio, está sentindo dor, está sentindo calor, mas eles não sentem. Eles sabem que o espírito está sentindo, mas eles mesmos
não sentem nos seus corpos, eles não têm essa sensação. Só 18% respondeu isso. 82% diz que sente, que tem essa percepção. No caso, é uma coisa assim para mim nova, sabe? É uma novidade, porque se eu não sinto, é para mim como se não houvesse. Se eu não sinto no meu organismo, eu acho que o sentir para mim é algo que no início, né, quando você às vezes tem dúvidas, é algo que você não tem como dizer, falar, Edson, isso é coisa da sua cabeça. Não tem como você chegar em mim e falar, isso é coisa da sua cabeça. Fala, não, mas eu estou sentindo no meu organismo. Então, sei lá, eu sempre senti, ou bom ou ruim, vamos dizer assim. Mas você viu que foi a minoria, né? Sim. 18% só respondeu que não E sente se eu não nada. sinto, eu praticamente não faço nada, porque eu não estou sentindo. Como que eu vou escrever algo que eu não estou sentindo nada? Eu não estou... Ou, por exemplo, na mediúnica, você vai dar uma psicofonia, você não está sentindo nada. Como que você vai passar isso? Assim, falando por mim, né? Eu não sinto nada. Quando eu vejo, já está no coração. Quando você vê, por exemplo, no caso aqui a sensação negócio de física. Dores, física, nada, eu não sinto nada. Eu posso sentir a tristeza, mas quando eu sinto a tristeza, aí eu confundo se é a minha tristeza ou se é o espírito, porque eu choro, vou embora, entendeu? É uma coisa no caso seu, seria uma possessão, né? Eu tenho a possessão. O cara toma conta mesmo. Toma conta mesmo. Aí eu creio que seja diferente, né, Wellington? A sensação até muda até a voz, se for o caso, mas tem que estar realmente a coisa bem forte. Porque eu sou ciente de tudo, eu estou sabendo o que está acontecendo. Eu nunca fui totalmente. Eu não perco também, não. Não perco. Eu conto tudinho que aconteceu. Eu só não lembro das palavras, mas eu lembro tudinho do ocorrido. Não esqueço de nada. Completamente consciente. Entendeu? Deixa vocês falarem. Então, olha só. Você não sente a sensação física, ok? A física você não sente, tá? Mas depois nós fizemos aqui a pergunta: qual sensação é mais intensa? E a gente separou a física, que é calor, que é dor, que é frio, ou a sensação moral, que é raiva, que é mágoa, que é tristeza, que é angústia, que é um aperto, enfim. E no caso você não sente a física, mas você sente a moral, não é isso? Sim. Tristeza, raiva, então. Sim. Aí nós perguntamos qual seria a mais forte, a mais potente. Aquele médium que sente tanto a física quanto a moral, qual que é a mais forte? E olha que curioso, 80% respondeu que a sensação mais forte são as sensações morais. Então, eles sentem o frio? Sentem. Eles sentem fome? Sentem. Eles sentem calor? Sentem. Porém, quando é uma sensação moral, uma raiva, quando é uma tristeza, ela é muito mais forte se você puder estabelecer essa comparação. A sensação moral para eles é muito mais forte do que a sensação física. Olha o seu caso como é. Você não sente a sensação física, mas tem a sensação moral. Você sente raiva, você se emociona. A emoção é muito, sempre, quase é bastante. A física você não sente. E só 20% descreveram que as sensações físicas são as mais potentes. Ou seja, ele sente numa intensidade muito mais frio ou muito mais fome do que raiva, por exemplo. Se puder fazer uma comparação. Então, a maioria desse grupo aqui disse que a sensação mais potente, mais vigorosa que tem é a sensação moral. É a sensação moral. A raiva, geralmente, eu não sinto. Você não sente? Não, raiva não. Eu assim, no meu modo de ver, para mim, a raiva é o pior sentimento que tem. Você sentiu dores também, Edson? Não, mas a raiva, Carmen, para mim é o que eu sinto mais. Eu não sei te explicar o porquê. Porque quando chega alguém com raiva de alguém ou de alguma situação, você começa... Eu vejo, né, a situação. Então, você vê o que o espírito está transmitindo.
isso é o que mais, assim, me afeta, a questão da raiva, da ira, da fúria, de você querer se vingar, de você querer, sabe? Esse é o sentimento, assim, para mim, que mais me afeta. Então, no caso, para você, a sensação moral, você está enquadrado aqui na maioria, e respondeu. No caso, a sensação moral ela é muito mais potente do que a Sim, sensação física. sim. Né? Porque A a raiva física para você... é... Sim, a física é assim, você sabe da proximidade do que está vindo. Você já sente se é bom ou ruim. Claro, ruim entre aspas, né? Não pode nem dizer ruim. Vamos dizer assim, um espírito que esteja em sofrimento, né? Que talvez ele não seja uma pessoa ruim, mas está sofrendo. Você sente isso. Então, você sabe que a partir dali, com a problemática que ele vai te trazer, se é uma questão de vingança, de ódio, é o que mais me afeta. A questão do suicídio, ela afeta mais o físico, seria dor de estômago, a sensação de queimação na garganta, dor de cabeça, você se sentir sufocado, dependendo do tipo de suicídio, dor no ouvido, se é um tiro nos tímpanos, eu vou sentir todas essas percepções. Então, praticamente eu já sei, se eu estou com dor de ouvido na mediúnica, eu já deduzo que vem alguém ali que deu um tiro no ouvido. Deduzo, entendeu? Mas você nunca sabe, né, 100% quem vem. Ou você se sentir mal, um mal-estar de ingerir, vamos dizer, uma substância que te levou a óbito, um veneno, por exemplo, né? Você sente isso no seu organismo, no caso eu sinto, né, de você sentir a queimação, de você... Eu conheci um médico que ele até arrotava, parecia que o cara ia vomitar na mesa, entendeu? Dependendo do espírito. E às vezes você pensava que o cara ia vomitar mesmo, porque a sensação era tão forte que o espírito trazia que afetava ele, né? Claro que o médium, diante vamos dizer assim, da educação mediúnica que ele tem, ele segura, né? Agora, você imagina um médium que não tem isso, né? Não é de fato uma tarefa muito simples. Não sei se vocês perceberam, mas as percepções que você, Edson, tem e que a Guacira tem são completamente diferentes, né? Ela se enquadra, ela tem algumas percepções que você não tem, você tem algumas percepções que ela não tem. Vocês perceberam isso, né? Ao longo da Sim. nossa conversa aqui. Uhum. Então, vê como é uma questão diferente, né? Que varia de indivíduo para indivíduo, como ele vai sentir, como ele vai perceber os espíritos. E aí entra um pouco de cada um de nós também. Então, a gente fica se perguntando se a mediunidade é radicada no organismo, até que ponto o nosso organismo influencia nessa captação de percepções, tanto a nível físico quanto a nível moral. É um tema para a gente aprofundar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, estabelecer um grupo maior de pesquisa de médiuns para poder tentar entender como isso se opera. Eu acho interessante esse tipo de trabalho, porque ele vai nos dando um norte e vai nos dando alguns elementos, alguns dados, para que a gente possa bem receber as pessoas. Porque imagina, né? Você viu aqui que há uma discrepância muito grande, por exemplo, daqueles que dizem que as sensações morais são mais fortes do que as sensações físicas. Mas imagina que você recebe no seu grupo mediúnico alguém que tem sensações físicas mais fortes do que as sensações morais. Como é que você vai atender essa pessoa? Como é que você vai receber? Como é que você vai acolher? Tem muita gente que fala, não, isso não existe, não é dessa maneira que funciona. Então, não dá para a gente colocar a percepção dos médiuns tudo num pacote, embalar e dar uma tratativa igual, semelhante. Não, cada caso é um caso completamente diferente um do outro. Eu até ouvi uma explicação um dia de alguém, eu não me lembro agora quem, né? De falar assim, né? Tipo assim, você sabe nadar? Eu sei nadar, né? Mas, obviamente que eu não sei nadar igual você. Você não sabe nadar igual a mim. Porque é uma coisa orgânica, nossa.
Você é diferente de mim, seu organismo é outro, o meu é outro. Então, talvez eu tenha menos força física, você tenha mais força física, e a mediunidade eu creio que seja igual, porque é de organismo para organismo, não tem como você falar, olha, eu sou assim e você tem que ser igual, né? Eu, quando fui posto num trabalho mediúnico, no desenvolvimento, né, que eles dizem da mediunidade, né, que hoje eu nem digo mais desenvolvimento, eu digo mesmo a educação da mediunidade, porque a mediunidade você não desenvolve, você tem, você vai educar, né, aquilo ali, você vai tentar entender o que está acontecendo. E a primeira coisa que aconteceu comigo, me puseram ali, né, eu não sabia como funcionava nem nada, que você falando nessa questão de como que você vai receber, como que você vai amparar essas pessoas, eu fui amparado de uma forma não correta. Me colocaram ali, não me explicaram nada, aí de repente eu estou ali, começo a ver um padre franciscano na minha frente, e eu falei, eu estou vendo um cara ali, ninguém me explicava quem era o cara, só eu estava vendo, entendeu? Eu falei, eu estou ficando louco, não é possível, entendeu? E aí, sabe, aquelas sensações que dá no ouvido, né? As sensações de formigamento, tudo isso entra. Então, eu acho que se eu fosse hoje orientar um grupo mediúnico, eu iria dizer, ó, as sensações são diferentes, eu sinto isso. Pode ser que aconteça com vocês também coisas parecidas, mas não quer dizer que seja o mesmo, mas vão acontecer coisas, né? Porque está num trabalho de desenvolvimento da mediunidade. E eu não fui preparado para isso. Ninguém me falou, ó, você pode ter visões. Aí você entra ali, vamos supor, você vem lá da igreja católica, no meu caso nem foi da católica, foi da protestante, né? Aí você entra no centro espírita, você já entra com medo, né? Porque você já não sabe o que vai rolar. Aí você vê um padre ali na sua frente, só você que está vendo. Era um padre, era um franciscano. E aí você fala assim, ó, mas eu tô vendo um padre, ninguém tá vendo, só você, né? Aí, e ninguém me explicou isso. Claro, hoje em dia eu sei o que é, mas faltou isso, né? Eu tive que aprender assim na raça, né? Na raça, no grito, No grito. no grito. Porque o que acontece com o indivíduo que chega com todas essas percepções, com essas sensações, ele não sabe o que está acontecendo. Então, ele chega a confundir com problema físico, com transtorno mental. Sim. Confunde. Tem um trabalho do Dr. Alexander Moreira, tá? Ele é lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, mas esse trabalho foi publicado pela USP. Eu não sei se foi a tese dele de doutorado ou se foi um outro tipo de trabalho que ele fez, em que ele trabalha essas duas questões. A percepção, o contato mediúnico, o contato com os espíritos e aquelas percepções que são oriundas dos transtornos psíquicos, que são diferenças bem gritantes, mas que é bom o indivíduo saber para ele poder bem orientar. Então, em alguns pontos, ele diz que essas experiências, que a gente pode chamar de experiências mediúnicas, transcendentais, espirituais, dá o nome que quiser dar, elas são muito mais nítidas do que as de transtorno. Aquelas pessoas que passam pela experiência mediúnica, elas tendem a respeitar a opinião do outro. Já aqueles indivíduos que passam por um transtorno psíquico, eles tendem a ratificar a sua posição e duvidar sempre daquilo que o outro diz, ou seja, a experiência dele é uma experiência espiritual válida, a do outro nunca é. Ela é muito engessada. Essas experiências que são de cunho de transtorno psíquico, elas sempre têm um caráter muito mais pesado, pessimista, de desordem, de desorganização, de morte. Já as de cunho transcendental, as experiências de ordem espiritual, elas são muito mais, nessa pesquisa que ele realizou, de caráter otimista, realista também, mas não
tenebrosas, não terríveis, que ressaltam sempre o lado mais obscuro das questões. Então, ele foi fazendo essa divisão. É importante a gente entender isso até para poder separar uma coisa da outra. Porque, senão a gente Porque vai de estar repente é tratando... psíquico mesmo, né? De repente é. Você está tratando um transtorno mental, desculpa, você está tratando um transtorno mental com mediunidade. Você chega no centro espírita, o cara fala, você tem que trabalhar. Quando não é de origem mediúnica, Uhum. é um problema orgânico que o indivíduo está passando, que o indivíduo tem, né? Que pode até gerar depois, por associação, um problema de ordem espiritual. Mas é um problema que está radicado no organismo dele. Ele está com algum problema, ele está com alguma questão. Então, nesse trabalho dele, ele faz bem essa diferenciação. Depois, eu vou procurar aqui, eu passo até o link para vocês. Ele faz um quadro. Passa, por favor, Hélio, porque é importantíssimo, né? Essa questão desse fio tênue, né? Entre o psíquico e o mediúnico, né? Exatamente. A gente não sabe, né, até que ponto essa coisa se opera, ela vai. Então, é interessante a gente ter esse conhecimento para poder discernir, e aí volta naquele assunto, para poder bem acolher as pessoas. Sim. Como que, né, por exemplo, os médiuns aqui responderam como que aconteceu o equilíbrio deles? É porque eles foram bem recebidos quando chegaram no centro espírita. Eles foram levados para um grupo de estudo para poder entender o que estava acontecendo. O estudo serve para isso, para te dar base teórica. Mas também a prática não foi deixada de lado. Próximo de um dirigente mais experiente, ele conseguiu lidar bem com aquelas questões. Ou seja, ele passou aquela segurança teórica, aquela condição para o indivíduo entender o que está acontecendo, e deu também, e começou a trabalhar paralelamente a isso, a parte prática. Qual foi o resultado para a maioria dessas pessoas? Para a maioria não, para todas, porque foram o pacote que eles utilizaram. Elas se reequilibraram e depois prosseguiram trabalhando ali na reunião mediúnica, fazendo seus estudos, elaborando as suas próprias questões, melhorando. Todas elas hoje estão completamente equilibradas e lidam bem com a mediunidade. Então, é um caso sensível que a gente tem que começar a desenvolver esse aprendizado de olhar para o médium com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de atenção, para poder discernir bem e melhor atender essas pessoas. Eu posso fazer um comentário? Pode, claro. Uma experiência que eu estava tentando, que a gente começou, eu e o Edson, no caso, na coordenação, né, do grupo para mediúnica. E a minha proposta era a seguinte, como eu estava ativa no diálogo, a minha proposta seria de que todos os médiuns deveriam passar pelo processo do diálogo na recepção, né? Porque eu pensei da seguinte forma, todos ali poderiam estar preparados, né, para uma situação de emergência, e em cima disso também, o que aconteceria? O próprio controle, né, da questão do médium ter o controle dele, da mediunidade dele, e que a mediunidade não fica à mercê do espírito, mas o próprio médium possa ter o controle, né, da passagem. Porque ali não é que o dialogador ele não tenha que ser médium, porque isso também eu já não trabalho mais com essa questão. Eu acho que o médium, em qualquer lugar, em qualquer situação que ele esteja, ele pode ter o controle da situação. E aquele exercício ali do diálogo, ele vai ali, pode ter a intuição, pode também trabalhar com a vidência, né? Porque ele pode estar nesse sentido, mesmo estando no diálogo, mas ele pode controlar, né? A passagem do espírito que queira se comunicar, se interferir na comunicação daquele que está sendo assistido. Então, foi pena que realmente começou o problema do corona, né? E a gente teve que suspender a presencial, e isso aí, no caso, vai ficar devendo isso aí, entendeu?
Mas a minha proposta era essa, de todos os médios passarem pelo mesmo processo do diálogo, para eles sentirem, né? Eu acho que é o melhor exercício, porque eu aprendi muito, 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 muito com o diálogo, sabe? A gente passa a sentir a dor daquele ali que está se comunicando. Então, acho que todo mundo passando por esse processo é uma boa lição, né, para o desenvolvimento do grupo, né? Aí acho que o grupo é que luta, né? É isso. Exato. Perfeito. Tudo aquilo que a gente puder fazer que agregue, que enriqueça, que agregue valor ao indivíduo, ótimo, excelente. Ele vai ter muito mais elementos para poder trabalhar do que se ele não passasse por essas experiências aí. Ele vai ter muito. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer, passar, as pessoas experimentarem, é interessante nesse processo da mediunidade, que nada mais é do que uma descoberta também. A mediunidade ela tem muito a ver com a questão da descoberta. Essas pessoas aqui, quando começou a aflorar a mediunidade delas ali na juventude, na adolescência, elas estavam se descobrindo e elas não sabiam o que estavam acontecendo. Então, tudo isso daí é um processo que você precisa estar constantemente se descobrindo. Aí você chega num ponto, como o próprio Edson citou, em que você já vai saber exatamente o que vai acontecer, você vai estar ambientado, você vai, vou até utilizar um termo que ele colocou aqui, você vai estar educado para poder realizar aquele trabalho, aí as coisas elas acontecem de forma muito mais natural. Mas no início, isso é fundamental. E quando você coloca o indivíduo para participar também como um dialogador, ele vai estar de um outro lado, enfrentando uma outra perspectiva, uma outra experiência. Então, é fundamental. A ideia foi muito boa. Ô Wellington, posso te fazer uma pergunta? Edson, claro. Eu gostaria de saber o seguinte: a mediunidade, ela é orgânica, ela é hereditária? Rapaz, essa é uma pergunta curiosa, viu, cara? Você pode falar que não, mas será que não é realmente, cara? Será que não tem? Você sabe por que eu pergunto isso? Porque a minha avó era médium, né? Minha avó, assim, benzia, né? Dentro daquilo que ela entendia, ela benzia as pessoas. Ela não conheceu o espiritismo, mas, assim, tinha ali aquele trabalho que ela sempre fez durante toda a vida dela, né? De benzer as pessoas. E eu, né, moro aqui na Suíça há quase 30 anos, tenho 2 filhas, a mais nova vai fazer agora 18, e minha mulher trabalha na área da psiquiatria. Obviamente que para os amigos dela eu sou esquizofrênico, eles não entendem até hoje como eu não tomo remédio, né? Natural. Eu não tomo remédio. Aí eles falam, né, eu não consigo te entender, porque dentro da psiquiatria você é esquizofrênico, né? E eu não tomo remédio, eu sou esquizofrênico, a hora que eu quero eu falo para elas, né? É brincadeira, né? Mas elas já me conhecem, né? Mas assim, a minha filha menor, ela quando tinha, eu creio que 15 para 16, ela começou assim ter uns medo bobo aqui dentro de casa e a gente, assim, eu saía para o centro, né? Geralmente o trabalho do centro eram às quintas-feiras. E um dia eu cheguei em casa e a minha mulher falou assim para mim, olha, eu conversei com a Ira, né? O nome dela é Aira. E ela falou que, assim, minha mulher, como trabalha na área da psiquiatria, está observando também, né? O que está acontecendo com a menina, né? A menina tem medo, ela está apavorada com alguma coisa e dentro desse apavoro, né, que ela via ali a dificuldade da menina de limpar os dentes sozinha à noite. Aí um dia ela perguntou, ela falou assim, vem cá, por que você tem tanto medo de ir no banheiro escovar os dentes? Uma coisa tão simples, está todo mundo aqui em casa. Aí ela pegou e falou assim para minha mulher, falou assim, não, porque toda vez quando eu passo pelo quarto, né, para ir para o banheiro, ela vê um homem sentado, na época tinha
tinha um escritório, né? E ela via esse cara sentado na frente do computador. E aí ela descreveu a pessoa, né? Praticamente ela descreveu. Era um homem, a roupa. Ela dizia até que estava com uma cartola, essa pessoa. E eu estava no centro espírita, né? Aí quando eu voltei, a minha mulher pegou e falou assim: olha, aconteceu isso assim, assim, assado, e ela falou isso. E agora? Eu falei assim: ah, eu vou conversar com ela amanhã. Eu tinha que dormir, né? Aí no outro dia de manhã, eu peguei e falei assim para ela, falei assim, Aira, o que você vê? Aí ela pegou e falou assim, ah, toda vez eu vejo um homem, às vezes eu vejo uma mulher. Ela falou, só que a mulher, ela me protege. No caso, a mulher protegia ela do homem, do cara que ela via, né? Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, quando você vê ele de novo, você me chama. Aí ela falou assim, para quê? Eu falei, não, a gente vai conversar com ele. Eu falei, pode ser que eu não esteja vendo. Eu falei, mas se você está vendo, você vem e me fala, a gente vai lá conversar com ele. Eu falei, outra coisa, talvez você vai ter que conversar com ele, porque talvez eu não estou vendo, não estou ouvindo o que ele está falando, mas você está. E você vai me falar o que ele está me falando, e em cima disso a gente vai ter um diálogo com ele. A primeira coisa que ela me perguntou foi se ele falava. Aí eu falei assim, ele fala. Eu falei, você não precisa dirigir a palavra a ele. Eu falei, você só pensa. Eu falei, o dia que você vê ele, você só pensa. Pergunta para ele, olha, o que você quer aqui? Por que você está aqui? Qual é a razão? Qual é o motivo? Né? Se eu um dia não estiver aqui por acaso e eu esteja disponível para fazer esse diálogo contigo, você está sozinho, está vendo? Você conversa com ele. Ó, Elton, depois disso nunca mais esse cara apareceu. Ou pelo menos ela nunca mais falou sobre isso. Então, por isso que eu pergunto, a mesma coisa que aconteceu comigo, está acontecendo com ela, né? Só que no meu caso, no caso dela, ela tem alguém para orientar, né? Então, por isso que eu te perguntei se poderia ser orgânico, porque é bem semelhante com a minha história, né? A resposta, eu sou uma pessoa que eu não costumo, aliás, eu tenho pouquíssimas certezas na vida. Não procuro fechar nenhuma porta, nenhuma possibilidade. Qual que é a resposta padrão? A resposta padrão é que são espíritos com um determinado grau de afinidade que se reúnem numa mesma família para desempenhar lá uma tarefa. Por isso que eles têm as mesmas aptidões. Isso é uma resposta e seria uma resposta padrão. Mas não tem como a gente garantir que, se a mediunidade está radicada no organismo, ela não possa ser transmitida de pai para filho. Aí é um outro detalhe para a gente se aprofundar. Não, eu só perguntei e falei, porque de repente você tinha feito já pesquisas sobre isso, né? É uma boa pesquisa. Se você pega, por exemplo, nas religiões de matriz afro, então você tem lá o pai de santo, ele passa lá o bastão mediúnico, vamos dizer assim, para o filho. E esse filho passa para o outro filho, que esse filho passa para o outro filho, e esse filho passa para o outro filho. Já percebeu isso? Não, assim, eu não conheço, né? Não sei como funciona. Eles vão passando de pai para filho. Passando de pai para filho. Eu só sei que a minha avó, ela dizia que o conhecimento que ela tinha que passar adiante para alguém. Só que esse alguém talvez nunca chegou, né? Na época, quando eu comecei com esse processo de ouvir e ver, ela foi aquela pessoa que ela dizia assim para mim, dentro da minha avó era analfabeta, era uma pessoa assim que ela não sabia te explicar assim as coisas como a gente tem o entendimento hoje, assim, que você explica de uma forma diferente. E ela falava assim, ela falava, meu filho, não se preocupa com isso, porque eu tenho um padre que me acompanha desde eu adolescente, desde eu menina. E esse padre acompanhou ela a vida toda, né? Ela descrevia ele e tal. E dentro disso eu pensava comigo, falava assim, poxa vida, se a minha avó vê a vida toda, eu estou preocupado com isso, por quê? Né? Tipo assim, faz parte, né? Só que, obviamente, ela era católica, né? Então você confunde. Eu acho assim que você começa a misturar, né? Você
fala, pô, católico, vai no culto, na missa, né? Ela vai na missa, ela tá lá na igreja, aí eu frequentava o catecismo, aí o padre ou o grupo de jovens falava uma coisa que ia totalmente contra aquilo, aí você fala assim, poxa, eu vou acreditar em quem agora? Ou o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, é essa questão que entra o desespero, né, de você não saber o que você tem, Tá e você acontecendo. achar que aquilo é do demônio, porque é o que te colocam, e você se mata. Exatamente. Exatamente. Essa questão que você trouxe é uma questão interessante até para a gente pensar em aprofundar-se. Iniciar numa pesquisa mais simples e depois ir aprofundando. Será que tem alguma base hereditária, a mediunidade, já que ela se radica no organismo? Será que ela pode ser transmitida? Existe algo que possa sinalizar isso, ou essa possibilidade, ou não? Essa questão não está fechada, não tem como fechar essa questão. Mas a gente pode aprofundar-se nela. Olha, pegando o gancho aí do Edson, ele agora me fez lembrar uma situação, né? Porque quando eu fiquei nesse processo obsessivo, eu comentei aqui que ele se passava porque não se manifestava, eu frequentava o centro, quando eu ia no Brasil, eu ia para o centro, porque e eu acho que se eu estivesse no centro, de espírita mesmo, a coisa não teria tomado a proporção que tomou, porque na igreja, como eu era da igreja, aquilo ali se manifestou como Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, na verdade, ele é bem-vindo, e daquilo ali ficou. Enfim, então, quando eu dei por conta que aquele espírito ele se fazia passar por outros, eu falei assim, é um espírito só. E pegando esse gancho aí do Edson, que essa sempre foi a minha dúvida, a minha questão, porque tem essa questão no livro dos espíritos, dos médios, em relação ao médium de um único espírito, ele dá como processo obsessivo, né? Aí eu pergunto, a questão da avó do Edson, esse padre acompanhava ela anos e anos, e aí? Era um espírito só, entendeu? Então, eu acho que isso aí também deveria ter um processo de estudo em relação a esses espíritos únicos que a gente recebe, até porque, então, nas igrejas, as pessoas não recebem vários espíritos. Eu percebo que é sempre o mesmo movimento. Eu sei porque, no caso, eu tenho pessoas evangélicas na família e os gestos são sempre os mesmos da pessoa, como se fosse um espírito só, né? Então, essa é a grande dúvida que eu tenho. Kardec classificou essa questão ali de espírito único, da pessoa receber só um espírito, como um processo obsessivo. Eu, hoje em dia, tenho lá minhas dúvidas em relação a isso. Entendeu? O Hélito postou algo esses dias sobre isso, não foi, Hélito? Quantas pessoas poderá estar passando por esse mesmo processo? Eu acredito que eu seja uma delas, entendeu? Eu acredito que eu seja uma delas. Agora, é uma questão para se estudar também, né? Porque eu praticamente fui enganada. E quantas pessoas podem estar assim? Ah, não, eu recebo várias entidades, vários espíritos. Não, ali na verdade é um só. Porque eu passei por esse processo, entendeu? Eles faziam passar por uma pessoa, um espírito bom, por outro lado, era um outro espírito ruim, mal, no caso, que um que me protegia, o outro que me fazia inferno na cabeça, que se eu pudesse até me jogava da janela. Então, foi por esse processo obsessivo que eu passei. Então, essa questão que o Edson citou aí, da avó dele, que tinha o padre acompanhando ela anos e anos e anos, vai saber se tinha outro, não. Era esse padre aí. Guacira, Oi. você dava comunicação ou não? A princípio, sim. Eu fazia tudo. Comunicação, entendi. Escrevia. Isso foi no processo... Só que isso aí começou a acontecer porque era da igreja, né? E quando eu ia para o centro, não acontecia nada, manifestação nenhuma, era só na igreja. Na igreja. Só na igreja. É que não tem como, né? Mas seria interessante fazer uma análise dessas comunicações,
ver o perfil dessas comunicações. Nessas comunicações, pode ser que a gente encontre muita coisa. Agora, ele se manifestava de uma forma que eu nunca vi igual na minha vida, entendeu? Ele se manifestava de uma forma que eu nunca vi ninguém dando uma... Era como se fosse Na igreja se tem muito os louvores, né? As músicas e tudo. Sim. Então, ele fazia, no caso, por isso que eu falo da possessão, né? Ele acompanhava as músicas, a dança era de acordo com a música, como se ele estivesse interpretando a música. Entendi. Era uma coisa assim, vamos dizer, linda, 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 a coisa, né? Mas, por outro lado, tinha isso, como ele queria realmente tomar o terreno, que, segundo a informação que eu ainda tinha na época, ele queria desenvolver o trabalho dele na igreja, Entendi. não no centro. Não Um no espírito ligado à igreja, aquele ligado à local, igreja. Era ligado à aquela igreja. cultura, aquela comunidade. Entendi. Exatamente, entendeu? Por É, isso que ele não se manifestava no centro, porque ele não me queria no centro, ele queria eu na igreja, né? como a Sandra escreveu aí, como na Umbanda, né? Na verdade, né? Porque... Exatamente. Eu acho que esse ponto aí, se você faz pesquisa, tenta focar nisso aí também, nessa questão desse espírito único, porque e pegando o gancho aí, como eu falei do Edson, eu vejo que tem muita gente aí realmente recebendo e tendo isso como um espírito. Se eu tiver que desenvolver agora, quando tenho, fez uma situação aí que aconteceu há poucos dias, assim que hoje em dia eu vejo que eu vi uma resposta agora, sabe? Esse espírito se manifestou, uma pessoa que estava desesperada e foi assim, foi uma coisa que foi guiado para aquela pessoa e o resultado final foi positivo agora, sabe? Então, vai saber, né? Como é, o que se processa aí? Qual é o meu anjo? É o meu é o meu espírito afim? Não sei, mas eu sei que ele é o único, não tem vários, né? Esse é um tema que caberia um outro bate-papo nosso. Se vocês quiserem, eu estou à disposição. Já fica convidado, já, né? já fica convidado. A gente vê a data e a gente vai levando esse tema, que é um tema para aprofundar mesmo. É um tema que vai além palestra. É interessante a gente aprofundar. Faz um gancho aí nessa pesquisa, nessas pesquisas que você tem feito, e já faz uma... O que a pessoa fala em relação... Como é que você sente? Qual é o teu sentimento em relação ao espírito que se manifesta? Poderia ter sido o mesmo? Você vai ter uma resposta aí. Aí, por aí, você vai fazer a tua análise, entendeu? Porque isso aí é coisa real que acontece. E muita gente tem medo de falar, né? Pelo medo de, eu estou obsediada, eu acho que eu tenho mais a que falar para poder ter como um exemplo, um alerta, e as pessoas ficarem atentas, né? Atenta no caso. Existe essa possibilidade. Se Kardec colocou ali no livro como processo obsessivo, eu já não tenho mais essa sensação que é. Porque o cara pode estar aqui comigo trabalhando bem, e aí? Eu estou obsediado? Eu recebo um espírito só? Não tem lógica. Entendeu? Não tem lógica uma coisa dessa. A gente pode trabalhar no bem. Está acompanhando, ele está trabalhando. Eu saí da igreja, eu falei assim, quer ficar comigo? Então vamos para o centro, porque a minha praia era o centro. Eu fiquei realmente na igreja por falta de opção, por medo, por carência, né? Mas o meu trabalho mesmo, que eu tinha e tenho, é no centro espírita. Está aí, entendeu? Não tem mais nada de igreja, mais nada. Tchau e benção. Está trabalhando. Pois é, né? A questão é essa. Não tem mais, morreu o assunto de igreja, não existe mais. Então, né? A mediunidade e os espíritos trabalham em qualquer lugar. Exatamente. Essa prova. A consciência dele agora, né, em um bom tempo já nesse trabalho, nessa luta, e trabalhando no centro. Né? É desse jeito. Vou deixar Wellington, como que está seu tempo aí? Edson, rapaz, o meu tempo, o povo já está me ligando aqui.
Você que diz aí, tá? Porque nós aqui, igual eu falei, a gente tem horário só para começar, viu? Vamos fazer o seguinte, vamos marcar para uma outra A oportunidade. Sandra falou para você passar as datas aí que dá para Aí você, ou depois você me passa e eu agendo. Eu vou passar para você porque eu estou falando pelo celular e é onde está a minha agenda. Tá bom. Então não tem jeito. Então, você quer que eu encerre e a gente deixa para a próxima? A gente vai vir mais munido ainda. Não, aí a gente vem com mais material para dialogar mais. A gente vem com mais material. Tá bom, então. Então, eu te agradeço, né, em nome do CEEM. Foi um prazer tê-lo aqui conosco e seja sempre bem-vindo, né? Como você propôs, a gente pode marcar uma próxima data porque o assunto é importantíssimo, né? É vasto. A gente marca, E vasto, com certeza. tá bom? Com certeza. E aí agradecer o pessoal, a Margarete, a Denise que entrou, a Carmen, a Sandra, a Guacira, né? E a gente se vê, então, numa próxima oportunidade, tá bom? Obrigado a todos. Meu grande Eu abraço a vocês. Obrigado pela sua... aguardo aí as suas datas, tá? Beleza, obrigado, pessoal. Bom trabalho aí, bom prazer. fim de dia para você. Obrigado. A nós. Tchau, Valeu. tchau. Valeu. Tchau. Abraço. Edson, vai pro online? Que online? Vai, Deixa eu parar aqui a gravação, peraí.